Me chamo Gabriele Brandão e estarei aqui apresentando a pesquisa com o título Estudo comparativo entre o perfil executivo de crianças com sintomatologia TDAH e crianças com desenvolvimento típico. Pesquisa do projeto de funcionamento executivo em crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno específico de leitura, orientado pela doutora Carla Moita Minevin. A pesquisa se enquadra no terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável de saúde e qualidade. Bem, no dia a dia é necessário lidar com mudanças de maneira rápida e flexível. Essa capacidade humana está diretamente relacionada com habilidades cognitivas, como, por exemplo, as funções executivas, que são um conjunto de capacidade que nos permite executar ações necessárias para obter um objetivo. Diante de vários estudos sobre as funções executivas, um modelo que agrada à literatura é o modelo de Diamond, no qual ela divide as funções executivas em três habilidades principais, sendo elas o controle inibitório, que é a capacidade de inibir estímulos distratores, a memória de trabalho, que permite armazenar e relacionar informações, e a flexibilidade cognitiva, a maneira de pensar e agir considerando diferentes ângulos para tomar uma decisão. O desenvolvimento das funções executivas está diretamente relacionado ao amadurecimento do córtex pré-frontal. Logo, as alterações do desenvolvimento neurotípico podem repercutir na forma como se manifestam os componentes da tríade executiva. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção, é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, cujos sintomas de desatenção e hiperatividade interferem totalmente no dia a dia do indivíduo, nas suas relações sociais, no seu desempenho acadêmico, no seu funcionamento pessoal. Não há um exame que comprove biologicamente o TDAH, embora existam estudos que, através de ressonância magnética, foi comprovado um atraso na maturação cortical no sentido póstero anterior. Sabe-se que o TDAH, segundo Barley, afeta diretamente a qualidade da atenção e do controle inibitório e as principais tarefas do cotidiano, que estão relacionadas diretamente com as funções executivas. Diante disso, foi levantado o questionamento: quais serão as semelhanças e diferenças entre o perfil executivo de uma criança com TDAH e uma criança de desenvolvimento típico? Diante disso, na nossa pesquisa teve o objetivo geral de identificar a relação entre os componentes das funções executivas, a memória de trabalho, a inibição e a flexibilidade, e os sintomas centrais do transtorno de déficit de atenção, a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Específicos, caracterizar o perfil de funcionamento executivo básico em crianças com sintomatologia de TDAH e caracterizar o perfil de crianças com desenvolvimento típico, como também comparar o desempenho de crianças com sintomatologia de TDAH nas tarefas de funções executivas, considerando o desempenho de crianças com desenvolvimento típico. Bem, a pesquisa tratou de um estudo transversal, descritivo e inferencial, e com um levantamento normativo. Os participantes dessa pesquisa foram crianças com idade entre 6 e 9 anos, com acesso à internet para a realização da videochamada e que não apresentasse comorbidade que pudesse interferir na resposta. Tudo isso sendo relatado pelo responsável. 60 crianças participaram da nossa pesquisa, onde 23 participantes foi observada a presença de sintomas do TDAH, onde 20 dessas crianças conseguiram completar toda a bateria avaliativa. Dessas 60 crianças, 37 não foi observada sintomatologia do TDAH, sendo que 32 crianças conseguiram completar toda a bateria avaliativa das funções executivas. Instrumentos utilizados na nossa pesquisa para a avaliação das funções executivas foram tarefas informatizadas pelos componentes do grupo do NESMAP, onde o primeiro instrumento foi o Caminho do João, com base na tarefa de Mamarela, onde tem o objetivo de avaliar a memória de trabalho. O instrumento, intitulado como Voltando para Casa, foi baseado nas tarefas dos estudos de Seabra, onde o objetivo é avaliar a flexibilidade cognitiva. O instrumento construído foi o Coração em Flores, com base nos estudos de Diamond, no qual tem o objetivo de verificar o controle nisso. O procedimento de coleta e análise de dados se deu pelo preenchimento das escalas, dos formulários e do termo de consentimento pelo responsável e, por fim, a aplicação das tarefas avaliativas com as crianças, que durou cerca de 40 minutos cada sessão com cada criança. As respostas iam sendo colocadas em umas tabelas de Excel e transferidas para o SPSS, onde
do qual foi possível obter estatísticas descritivas, a média, a frequência, o desvio padrão e a variância. Foi adotado como análise preliminar o teste de Mann-Whitman, considerado com um valor de significância estatística de alfa de 0,05 de 5%. Diante disso, para analisar os dados, foram divididos em dois grupos as crianças. 32 crianças sem sintomas de TDAH ficou incluído no grupo 1, denominado como controle, e 20 crianças com sintomas de TDAH no grupo 2, considerado o grupo clínico. Observar que o grupo controle obteve melhor desempenho em memória de trabalho quando comparado ao grupo clínico. Possivelmente, isso está relacionado ao baixo desempenho atencional dessas crianças que têm a sintomatologia do TDAH, onde prejudica diretamente a retenção da informação para a memória de curto prazo. Foi observado um melhor desempenho do grupo controle na ordem numérica comparado à ordem alfabética, na flexibilidade cognitiva. E ao olhar a flexibilidade cognitiva por completo, a diferença entre o grupo clínico e o controle foi evidente. O desempenho similar entre os grupos foi notório na avaliação que envolvia as tarefas de controle inibitório, divergindo dos estudos de Barkley, que diz que o TDAH apresenta uma discrepância inferior às habilidades de controle inibitório. Apesar dos resultados terem apresentado uma diferença de desempenho na prática, elas não foram estatisticamente significativas. Mediante o que exposto, elencamos alguns fatores que podem ter contribuído para que o resultado não estivesse dentro do alfa esperado estatisticamente, como, por exemplo, o fato do uso das telas na aplicação dos testes, o grau de dificuldade para cada idade, a presença do responsável durante a aplicação, o ensino remoto, a pandemia e a quantidade de amostras dos participantes. Em pesquisas futuras, é esperado que estude a relação entre os subcomponentes das funções executivas entre si, e não somente os dois grupos, o controle e o clínico, o que nos trará um perfil executivo e as relações de desempenho quando são relacionadas, como também aprimorar esses testes informatizados através de uma validação psicométrica. Enfim, quero agradecer a todo o grupo do NESMEP pelos companheiros nessa pesquisa, em especial a mestranda Hanna, no qual foi um suporte nessa caminhada, a doutora Carla pela sua dedicação em cada pesquisa que foi construída no seu projeto, a UFPB, a Prodex, a CNPq, pela oportunidade de conseguir fazer ciência e tentar mudar o mundo através disso.